Glória a Deus. Vamos falar sobre Ruth. Vamos falar sobre uma mulher moabita. Uma mulher fora de qualquer possibilidade. Pode se assentar. Uma mulher que não tinha condições alguma de ser vista por Deus por causa do povo a que pertencia e da sua própria condição. Ruth pertencia ao povo de Moabe. E Moabe foi um povo gerado a partir de um incesto entre Ló e sua filha mais velha. Como a gente vai buscar a tradução dos nomes, Moabe quer dizer filho de seu pai. Quer dizer que era filho de Ló, não era filho de Deus. Deus não tinha compromisso com o povo de Moabe. Era filho de Ló. Ló que dirija esse povo. Ló que conduza esse povo. Ló que dê as regras para esse povo. Deus não tinha compromisso com Moabe. E Ruth pertencia a esse povo, que não somente foi gerado de um incesto, como também era um povo politeísta, que adoravam vários deuses. Além de adorar vários deuses, tinha um Deus patrono, um Deus que era como se fosse o padroeiro daquele povo, que era Quemós. E Quemós foi também traduzido em outros textos bíblicos como Moloque, o Deus que requeria sacrifício humano, principalmente o sacrifício de crianças. Então Ruth pertencia a um povo rejeitado por Deus e pertencia a um povo que fazia abominações espirituais que provocavam a ira de Deus. Humanamente falando, não existia nada dentro da origem de Ruth que fizesse Ruth ser uma mulher olhada, que fizesse Ruth ser uma mulher que pudesse ter qualquer tipo de oportunidade, senão no meio do seu próprio povo. Muito diferente do que as pessoas pensam acerca de Moabe. As pessoas pensam que Moabe era uma terra miserável. As pessoas acreditam que Moabe, por ter essa condição desse distanciamento de Deus, acreditam que Moabe era uma terra de miséria, mas não era. Moabe era uma das principais cidades daquela região, uma cidade extremamente bem estruturada, que tinha uma administração política e financeira muito bem acentuada. E muitas pessoas ao redor, quando passavam por dificuldades, recorriam a Moabe por saber que a administração financeira e econômica e política de Moabe traria de certa forma alguma estrutura, algum conforto. E foi exatamente pensando nisso que Elimeleque, junto com Noemi e seus 2 filhos, no momento em que em Belém passa por uma dificuldade, a terra estava passando por uma dificuldade, o momento em que Belém não tinha pão, ele decide sair da sua terra, da terra de Israel, e partir para Moabe. Ele considerou, Elimeleque junto de Noemi, eles consideraram o conforto, consideraram a capacidade de viver bem em dias maus. E para isso eles desconsideraram a malignidade da terra. Eles desconsideraram as condições adversas espiritualmente que existiam naquele lugar. E a palavra de Deus diz que Elimeleque parte com Noemi e seus 2 filhos para Moabe. E lá, pouco tempo depois, Elimeleque morre, deixando Noemi sozinha com 2 filhos. Passado algum tempo, Malom e Quilion se casam com mulheres moabitas. E por que acontece esse casamento? Porque embora Deus tinha falado que não houvesse casamento misto, que não se deveria o povo de Israel fazer aliança com povos estrangeiros, a convivência com o estrangeirismo vai tornando comum e natural aquilo que precisa ser repudiado. O tempo de convivência em Moabe, de Elimeleque, Noemi e seus filhos, foi tornando o pecado de Moabe algo comum, algo natural. Já entrou naquela onda do que tem, nada a ver, é só uma música. O que tem, nada a ver, é só um filme. Ai, misericórdia, a igreja é tão quadrada, o que tem, nada a ver, é só uma dancinha. O
que tem nada a ver começou a fazer parte daquela família. E a palavra fala que então os 2 filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. Mas acontece algo aqui, que muito embora os filhos de Noemi possam de alguma forma terem se corrompido, a Bíblia não descreve como eles morreram. Especulações dizem que eles morreram por dívida de jogos. Eles entraram no vício dos jogos em Moabe. Especulações, história diz que eles, viciados em jogos, não conseguiram pagar a dívida e foram assassinados por causa da dívida. E é muito interessante porque a Bíblia não fala que eles morreram em tempos diferentes. Fala, ambos morreram. O que há uma grande probabilidade de que eles realmente tenham sido mortos no mesmo dia pelo mesmo motivo. Na terra de Moabe, Malom significava enfermo, enfraquecido. Na terra de Moabe, Quilion significava desperdício. Na terra de Moabe, o sentido da vida daqueles 2 filhos se perdeu. Porque que mãe vai parir um filho e colocar o nome do filho de desperdício? Que mãe vai parir um filho e colocar o nome dele de fraqueza, de doença? Não, aqueles meninos tinham valores, eles tinham um destino em Deus, mas quando eles estiveram em contato no lugar errado, eles perderam o sentido da vida, e a força do nome Malom se transformou em fraqueza e enfermidade, e a capacidade realizadora de Quilion se transformou em desperdício. Meu Deus, meu Deus. Aonde nós estamos plantando o nosso coração? Nos momentos de desespero, quando as coisas fogem do nosso controle, aonde é que nós estamos firmando os nossos pés? Nós estamos na casa do pão. Você já ouviu Deus falar ao teu coração? Você já esteve no altar do Senhor? Você já teve ministério? Você já teve uma vida de oração, de joelho no chão? Deus te dava direções, mas algumas coisas fugiram do teu controle. E aí o que nós fazemos? Vamos deixar Belém e vamos para Moabe. Vamos para o lugar da oportunidade. Vamos para o lugar que de alguma forma me ofereça segurança, ainda que esse lugar comprometa os meus valores. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu não vou me corromper, mas diga-me com quem andas e eu direi quem você é. Nós somos o resultado das 5 pessoas com quem andamos. E muitas vezes nós estamos nos achando fortes demais, preparadas demais, para ir para lugares que Deus não nos enviou. Nós estamos nos achando prontas demais, incorruptíveis demais. Quantas mulheres aqui começaram um casamento debaixo de oração? Joelho no chão, chorou, clamou, jejuou, intercedeu e viveu um tempo de busca no Senhor para se casar. E quando casou, abandonou toda a vida com Deus. E aí você fala: Senhor, o Senhor mesmo confirmou esse casamento para mim, porque esse não é o homem com quem eu casei, mas você também não é a mulher de Deus que se casou com aquele homem. Percebe que nós vamos deixando coisas ao longo da nossa caminhada, quando nós nos juntamos com situações em ambientes que não deveríamos estar. Ora para casar, mas não ora para manter o casamento. Aí depois Deus errou. Foi Deus que me enganou. Deus não se engana. Deus deu esse marido para aquela mulher que orava, que jejuava e que intercedia. Deus confiou alguém com defeito para você, porque sabia que no joelho você ia transformar, porque sabia que no joelho você iria mudar essa sentença. Mas aí você deixou de orar, você deixou de buscar, e Deus errou. Diferente de você, Elimeleque não buscou o Senhor para perguntar se deveria ir para Moabe. Ele decidiu como homem
como pai de família, como alguém que desejava ter o cuidado da sua casa. Ele decidiu o que aos olhos humanos era melhor. Talvez incentivado pela própria Noemi. Por que eu digo isso? Porque quando você lê o capítulo 1, você vai ver Noemi se apresentando como uma mulher amarga. Ela fala assim: de Belém eu saí com as minhas mãos cheias, e estou voltando completamente vazia e assolada. De amargura o Senhor me tocou. Por que Deus tocou Noemi com amargura, bispa? Porque talvez ela tenha sido a palavra de incentivo para Elimeleque sair da terra do pão e ir para Moabe. Sabe a mulher insatisfeita? Gente, eu vou falar uma coisa para você de todo o meu coração. Nós temos um poder em nossas mãos. Levanta sua mão para o céu assim, diga assim: Deus me deu poder. E tanto nós temos poder para consertar como para destruir. Tanto nós temos poder para edificar como para derrubar tudo. Nós temos o poder de colocar uma família na presença de Deus, como também temos o poder e o jeitinho de tirá-los da presença de Deus. O que será que Noemi dizia para Elimeleque? Sabe aquela mulher que quando o marido está passando por uma dificuldade, quando a coisa desajusta em casa, de novo, linguiça, eu não aguento mais comer linguiça. De novo, pão com manteiga, cadê o presunto? Cadê o queijo? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar em casa, trancada em casa. Eu não passeio, eu não saio, eu não como uma pizza. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ninguém faz isso, porque a gente é mulher de Deus. Você pode até pensar, mas a boca não anuncia. Mas você imagina um homem voltando do trabalho para casa e ouvindo uma mulher louca dentro de casa, maldizendo tudo que tem, porque as coisas não estão do jeito que ela esperava. Não estou dizendo que Noemi fez isso, mas eu estou dizendo que, dadas as circunstâncias da volta dela, Deus tirou o marido, Deus tirou os 2 filhos e fez ela voltar sozinha para Belém. Por que Deus não fez também o restante da família voltar? Porque talvez Noemi tenha sido a grande causadora daquela decisão. E nós, como mulheres, precisamos sondar o nosso coração quando nós abrimos a nossa boca para proferir um conselho, uma direção e até uma reclamação. Porque para o cônjuge, para o pai, é quase impossível dormir em paz quando se percebe que a família está insatisfeita com aquilo que está oferecendo. Nós já temos o mundo cobrando o tempo todo condições melhores. A mídia está aí para dizer que a gente não é suficiente em nada. Você compra um carro hoje, amanhã lançam outro, o seu carro já não serve mais. Você já tem filhos para comparar o que você tem com o que o vizinho comprou. Você já tem uma mídia comendo o juízo de todo mundo, declarando para você que você precisa ter mais, que você precisa ser mais. Agora imagina você ter dentro de casa alguém que está contra você por causa daquilo que você não pode oferecer. A palavra de Deus fala que então Noemi parte de Belém. O significado do nome Noemi é agradável. Uma mulher agradável. Uma mulher amável. E aí, bispa, mas isso não é contraditório? Quando a gente quer alguma coisa muito, a gente vai com 4 pedras na mão ou a gente vai com todo amor? A gente vai com voz doce. A gente muda o tom da fala. A gente prepara a janta que nunca preparou. A gente prepara a roupa. Depois a gente fala assim: amor, estava pensando uma coisa. E aí ele diz: o que, meu amor, você estava pensando? Então, eu estava pensando que a gente tinha que mudar de casa. Essa casa não está legal para nós por causa disso. Você não fica gritando.
palavra de Deus fala que Noemi era uma mulher agradável. Era uma mulher que ninguém resistia. Não no aspecto da sensualidade ou sexualidade, mas ela era uma pessoa agradável. Ela sai de Belém de forma agradável, uma forma mansa, uma forma doce, como quem está sonhando, como quem tem certeza que vai dar tudo certo. Quando ela chega em Moabe, perde o marido e perde os 2 filhos. A palavra do Senhor diz que ela mesma se apresenta como uma mulher amarga. Mas sabe o que me chama a atenção? É que antes dela se tornar uma mulher amarga, ela semeou coisas preciosas na vida daquelas 2 noras. Ela conheceu 2 noras que vinham de um povo e cultura maligna. Ela colocou essas 2 noras dentro de casa. Ela ensinou sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, ensinou sobre a grandeza de Deus. E eu fico pensando na cabeça de Ruth e de Orfa, pensando: se Deus é tudo isso, o que é que Noemi está fazendo aqui? Mas aquelas noras decidiram abrir o coração e decidiram criar expectativas acerca desse Deus. Decidiram renunciar à sua cultura, decidiram renunciar àquilo que eram os valores espirituais de Moabe, para conhecer esse Deus. Eu não sei quem pregou sobre Deus para você. Eu não sei quem foi que um dia falou do amor de Jesus para você. Eu sei quem falou para mim. Sei que um dia uma árvore que frutificou abundantemente, me trazendo frutos da presença de Deus, um dia se tornou uma árvore seca. E todo aquele que é levantado como primícia para interceder pela casa, um dia vai precisar do fruto que plantou para poder permanecer de pé. Só Deus sabe qual é o nível de guerra que se enfrenta quando você é o primeiro levantado na sua casa como mulher de Deus. É uma guerra muito grande. E você vai semeando, e você vai regando, e você vai semeando na família. Mas um dia você vai precisar desse fruto para você permanecer de pé. Porque às vezes as batalhas cansam, às vezes as guerras cansam, às vezes você olha para um lado e para o outro e fala: não está frutificando, não está acontecendo nada. Mas eu quero te dizer: não pare de semear no teu tempo de paz. Não pare de semear no tempo em que Deus está te visitando, falando com você, ministrando teu coração, revelando palavra. Não pare de semear. Porque quando você precisar, as árvores estarão crescidas e frutificando. Noemi semeou na vida de Orfa e de Ruth. E um dado momento, talvez num tempo de oração, chega aos ouvidos de Noemi que a terra voltou a prosperar. O que Noemi fala? Vou voltar para Belém. E ela animadamente, ela prepara as suas noras que ela tinha como dela e fala: vamos embora para Belém. Vamos embora. E a palavra de Deus fala que no meio do caminho ela para com as noras e fala: não, peraí, para onde é que eu vou levar vocês? A terra voltou a prosperar, é verdade, mas vocês estão partindo sem marido. Eu não tenho um filho para dar a vocês em casamento. Eu estou levando vocês para uma vida condenada, para uma vida miserável, sem marido, sem filho. Vocês não têm condições de esperar que eu gere um filho. Então volte para a casa dos seus pais. E aqui Noemi experimenta uma das piores e maiores dores. Porque embora a amargura no seu coração estava dizendo que ela estava destruída, ela sabia o que tinha semeado no coração de Orfa e de Ruth. Mas o que Orfa faz? Eu vou voltar, porque Noemi não tem nada para me oferecer. Eu vou voltar para os deuses dos meus pais e para a cultura dos meus pais, porque Noemi, essa mulher amarga, como ela mesma se descreve, não tem nada para me dar. Do mesmo jeito que um dia Elimeleque olhou para Belém como uma terra que não tinha nada para oferecer e foi para Moabe, Noemi contemplou a nora que agora conhecia Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, voltando para a cultura de Moabe.
não abrindo mão da segurança financeira, não abrindo mão daquilo que Moabe tinha para oferecer. Tem muitas mulheres que estão aqui hoje, tem muitas mulheres que estão nos ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube, que estão presas em realidades financeiras e profissionais e não conseguem se abrirem para viver o novo de Deus. Só que o novo de Deus não se compara com nada que Moabe tem para te dar. Não existe vitória financeira, não existe sucesso profissional que compense o fracasso de uma família. Não existe sucesso financeiro ou vitória profissional que compensem o vazio que você sente à noite de ter passado mais um dia em brancas nuvens, sem ter sido para Deus o que você poderia ter sido. Não existe. Não existe nada que preencha o coração de uma mulher que foi chamada para Deus. Uma mulher que foi chamada para Deus, quando ela é silenciada, ela fica doente. Uma mulher que é chamada para servir ao Senhor, quando ela é silenciada, ela fica estressada, ansiosa, ela começa a viver todo tipo de doença psicossomática, porque a vida dela está vazia. Não é sobre o que conquistamos com as mãos, é sobre o que conquistamos com o coração. É sobre onde imprimimos a nossa marca. Não é sobre o que conquistamos para nossa casa, para construir um nome. É sobre o que deixamos nas pessoas, as marcas que deixamos nas pessoas. E isso é o que verdadeiramente apresentaremos diante de Deus. A nossa coroa não tem pedras e não tem tijolo. A nossa coroa tem vidas salvas por aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Um chamado, uma unção, uma autoridade que, quando exercida, vem regada de experiências sobrenaturais. Você pode até começar a orar com dificuldade, mas daqui a pouco 1 hora de oração vai ser pouco para você, porque você vai entrar em dimensões tão profundas e com autoridade tão sobrenatural, que Deus vai te transladar de um lado para o outro. Eu posso falar disso como experiência. Eu estava aqui na igreja orando quando o Encontradas começou. Nós tínhamos a tarde das mulheres aqui na igreja toda terça-feira. E numa das tardes eu vim para cá e demoraram as mulheres chegarem e eu comecei a orar. E fiquei em oração. O Espírito Santo me tirou daqui em espírito e me levou na Índia. E eu falei, mas o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? E Deus me levou dentro de uma casa. E dentro daquela casa tinham 5 pessoas, tinha um pai, uma mãe e 3 crianças, inclusive um bebê de aproximadamente 1 ano. E eu vi, quando os homens entraram naquela casa, e para que aqueles dois pastores negassem Jesus, eles chutavam as crianças como se fossem bolas. E eu vi, e eu entrei em pânico aqui dentro da igreja, eu chorava, de desespero, porque eu estava na Índia, dentro daquela casa, vendo esse cenário, e o bebezinho era chutado que nem bola, e o Senhor falava assim para mim, você está vendo? E eu dizia, eu estou, Senhor, e por que o Senhor me trouxe aqui? E aquela criança foi chutada, e era sangue, e aqueles homens dançavam no sangue daquelas crianças, e a esposa olhava para o marido e dizia, não negue. Não negue. E eu vi aquele pastor apanhar. E eu vi aquela mulher ser lançada no chão como se fosse um trapo. E eu via toda aquela cena e eu chorava. E eu falava, Senhor, por que eu estou aqui? E Deus falava assim para mim, porque agora existem sangues de inocente clamando pelo meu filho nessa terra. Eles não são um sacrifício humano, porque eu não recebo sacrifício, mas eles derramaram o sangue de um dos meus, e agora eu vou estabelecer como justiça a salvação dessa terra, e você vai clamar. E eu passei mais de 1 hora prostrada dentro dessa igreja, em choro e pranto, e desespero de alma, por tudo que eu tinha visto, e entendendo o sentido da palavra missionário. Não confunda pastor itinerante com missionário. Não confunda cantor com missionário, porque o missionário
é aquele que tem condições de ir sabendo que não vai voltar. Ele vai entregando a sua vida, sabendo que ele não vai voltar. Se ele voltar é lucro. Mas ele está indo disposto a derramar o sangue para que Jesus mude aquela nação. Naquele dia eu entendi o peso dessa palavra. Naquele dia eu entendi o quanto vale o sangue de um justo do Senhor. E nós precisamos compreender o que o Senhor está tratando com o teu coração. Você que é mulher de Deus, comece a se empenhar nas coisas em que o diabo tem resistido você. Ele tem impedido a sua oração porque a sua oração tem poder. Ele tem tentado travar o seu jejum porque o seu jejum tem poder de mudar ambientes. Ele tem travado a sua vinda para a igreja porque ele sabe que na comunhão existem bênçãos a serem liberadas. E o diabo está tentando impedir as bênçãos de alcançar você. Tenha discernimento. A palavra fala então que Orfa volta. E no dia que ela decide voltar, nunca mais se ouve falar do nome de Orfa. Ela voltou para aquilo que era normal, para aquilo que era comum, mas o nome dela foi cortado, extirpado da história do povo de Deus. No entanto, nós vamos ver uma outra pessoa nesse cenário, que vai tomar a decisão mais difícil da sua vida, porque ela era viúva, sem filho, e carregando consigo uma sogra amarga. Alguém aqui já conviveu com alguém amargo? Sim ou não? Pode levantar a mão. A filmagem é só para cá, não está aí. Uma pessoa amarga, ela tem o poder de te desestabilizar em 5 minutos perto de você. Ela suga as suas forças, que parece que passou um caminhão em cima de você. Uma pessoa amarga, ela tem o poder de secar as fontes de recurso da sua casa. Ela consegue plantar discórdia no casamento que está em lua de mel. Uma pessoa amarga, ela desconfia da sombra e faz você também viver desconfiado. Uma pessoa amarga não confia em ninguém, e tudo que fazem para ela é porque querem o mal dela. Agora a palavra do Senhor está descrevendo Noemi como o que mesmo? Amarga. Gente, amargo. Amargo. Uma pessoa quase impossível de se conviver. Uma pessoa que chegou ao ponto de dizer: Deus me tocou com desgraça. Ela estava falando contra o Deus que ela pregou. O nível de amargura de Noemi estava tão acentuado que ela estava apontando o dedo para o céu e dizendo: me chame de Mara. De amargura está tomada a minha alma, porque Deus me tocou com desgraça. Voltei, saí de Belém com as mãos cheias e estou voltando em profunda desgraça, por causa que Deus fez isso comigo. Olha o nível de amargura dessa mulher. Ela não tinha expectativa nem no próprio Deus. E o que sobrou para Ruth? Viuvez, a falta de um filho que pudesse garantir o seu futuro, e uma sogra, que a mãe você até aguenta, né? Mas a sogra, você fala, não tem obrigação. Mas eu estou aqui para te dizer que sogra também é mãe. O significado da palavra sogra é mãe. E que de tudo pode ser ex na sua vida, menos a sogra. Pela justiça, uma vez sogra, sogra para sempre. Bispa, pelo amor de Deus, estou saindo daqui terrorizada. Não, você vai sair daqui intercedendo pela sua sogra e amando a sua sogra, porque ela vai ser para sempre a sua sogra. E se você gerou filhos do dito cujo, ela vai ser para sempre sangue do teu sangue. É, né? Calma, respira. Respira. Esse assunto sempre abala. Diz o povo que feliz era Adão, né?
Que Deus tenha misericórdia. Mas o que sobrou para Ruth? Uma mulher amarga. E ela precisa tomar a decisão mais importante da vida dela. Ela ouviu falar de Deus. Ela viveu com uma família de Deus. Ela viveu bênçãos de Deus na terra estrangeira. Mas agora ela está recebendo uma proposta de ir para uma terra que ela não conhece, um povo que ela nunca viu, para uma situação que ela não sabe como vai ser. Ela está desempregada, com uma mulher amarga, enferma na sua alma. Ela está indo para um território que não é dela, sabendo que ela é moabita e não é bem-vinda. O que faz agora? Ela diz o quê? Não me instes para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te. Ai, Senhor, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Fala-se no momento mais difícil da sua vida, você não queria ter alguém que tivesse declarado uma aliança verdadeira com você. Eu fico pensando Jó, no momento mais difícil da vida dele, os amigos dizendo: Jó, você deve ter pecado. Jó, alguma coisa muito grave você fez. Não é possível, Jó, que Deus iria derramar um castigo sobre você dessa forma se você não tivesse feito nada. Nos momentos mais difíceis da vida de alguém, é quando nós descobrimos quem são os verdadeiros amigos, aqueles que têm uma aliança de verdade. Você quer ver um casamento ser provado quando a enfermidade vem? Aí você descobre se quem você casou realmente vai cuidar de você para toda a vida. Você quer saber se o teu casamento é de verdade quando a luta financeira vem? Nós ficamos correndo com medo das dificuldades, mas as dificuldades nos revelam. Diga assim comigo: a dificuldade me revela. Sempre vai revelar. Vai revelar o quanto de Deus está dentro de nós. No momento em que Ruth teve a opção de voltar, ela revelou para Noemi: tudo que eu ouvi de você se fez verdade dentro de mim. Eu conheci um Deus de aliança e eu estou declarando essa aliança para você. Se a boca fala do que está cheio o coração, o nível mais profundo de aliança foi declarado na boca de Ruth, de uma moabita, de uma mulher que foi alcançada pela graça e foi trazida para viver no tempo de verdade com o rei. Eu não sei aonde você estava quando Deus te alcançou. Eu sei onde eu estava. Eu sei que eu estava num lugar que Deus nem podia entrar. Eu sei onde eu estava. Quando Deus olhou para mim, muitas pessoas acham que eu nasci num berço evangélico. Quem dera. Não, eu não nasci, porque Deus me transformou tanto, 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 Ele me libertou tanto, 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 que não sobrou resquício da velha Lídia, ao ponto de todo mundo achar que minha família inteira está aos pés do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei o Deus que me alcançou, eu sei o que Ele fez na minha vida. Ruth sabia o que Deus tinha feito na vida dela e ela estava fazendo a declaração mais profunda de uma aliança. Agora, o que revelava a declaração de Ruth? Em primeiro lugar, gratidão. A declaração que Ruth fez a Noemi revelava gratidão. Ela estava dizendo: hoje, Noemi, você não tem nada para me oferecer, mas um dia você teve. Um dia você me ensinou a verdade. Um dia você segurou na minha mão. Eu fiquei viúva e você não me enxotou da sua casa. Eu não tinha um neto para te dar, mas você cuidou de mim, cuidou do meu emocional, você não me desamparou. Hoje você está amarga, mas eu conheço a sua doçura. Quantas mulheres estão abandonando o cônjuge porque hoje ele não pode corresponder à altura do que um dia ele foi na sua vida? Quantas mulheres estão abandonando o pastor da igreja, porque o pastor está passando por uma batalha, não está conseguindo vencer a batalha, e aí você olha para o pastor e diz: o meu pastor não é mais o mesmo.
Vou mudar de igreja. Vou para outro ministério. Eu vou num lugar onde a presença de Deus seja mais real. O seu pastor está enfrentando uma luta e está precisando de um intercessor como você. Está precisando de alguém que lute por ele, que declare uma aliança de verdade. Quantos pastores estão morrendo, quantos pastores estão com o nome de quem vive, mas estão mortos por causa da deslealdade, da infidelidade do rebanho. Se você está pensando em abandonar teu pastor, o Senhor está falando com você agora. É tempo de pegar na mão dele e dizer: eu estou contigo e não abro mão. Não vou te soltar. Noemi poderia ter voltado sozinha, mas Deus sabia o quanto seria difícil e colocou fidelidade no coração de uma jovem para não abandoná-la. A declaração de Ruth declara a gratidão, mas também declara lealdade. Lealdade não está sobre o que você tem para me dar. Lealdade está sobre você não ter nada para me oferecer e eu continuar acreditando em você. Lealdade está no fato de eu não ser tudo o que você quer, mas você conseguir enxergar Deus na minha vida. Lealdade está no você manter o propósito original de pé. Isso é lealdade. Ela tinha declarado no início que ela era da família de Noemi. Agora Noemi está mandando ela voltar. Ela falou: ei, eu fiz uma aliança com você. Você pode me enxotar daqui, mas eu vou permanecer, porque eu tenho lealdade ao que eu prometi. Nós estamos como folhas secas. Qualquer vento tira a gente do lugar. Qualquer vento faz a gente mudar de ideia. Qualquer vento faz a gente tomar outra decisão. Ei, mulher que tomou decisão em Deus não muda de opinião. Mulher que disse sim no altar debaixo da direção de Deus não muda de opinião. O poceiro não vai ficar com seu casamento. Demônio algum vai ficar com seus filhos. O filho que um dia você orou e pediu para Deus é teu filho. O diabo não tem poder. A declaração de Ruth revelava, além da gratidão, além da lealdade, a capacidade de obedecer. Porque ela declara assim: aonde quer que pousares, pousarei eu. Ruth era mais forte, era mais nova, tinha condições de resolver as coisas, mas ela disse o quê? Noemi, aonde você pousar, eu vou pousar também. No tempo de não fazer nada, é tempo de não fazer nada. Tempo de parar, é tempo de parar. Sabe por que nós estamos sobrecarregadas? Porque a gente não está respeitando o tempo. Deus está mandando a gente parar e a gente está que nem doida de um lado para o outro, porque eu tenho que resolver, porque o marido não pagou a conta, eu tenho que pagar, porque o marido não pagou o aluguel, eu tenho que pagar, porque não sei o quê. Espera aí, aonde quer que pousares, pousarei eu. Está entendendo a mensagem ou não? Está entendendo ou não? Mas bispa, a casa vai cair, e enquanto você continuar tomando a frente do teu marido, ele vai continuar agindo negligentemente. Eu ia usar outra expressão, mas está sendo gravado. Não posso. Então, presta atenção. Ela diz para Noemi: aonde quer que você pousar, eu vou pousar também. Eu vou descansar na certeza que você sabe o que tem que ser feito. Mulheres estão sobrecarregadas, porque estão querendo tomar a frente de coisas que não é para tomar. Não tem capacidade de esperar o tempo. Não tem capacidade de obedecer, porque acha que quem está conduzindo não sabe para onde está indo. Lembre, Ruth não sabia o caminho de Belém. Quem tinha o caminho era Noemi. Ela estava amarga, ela estava azeda, ela estava fora do prumo, mas quem tinha o caminho era Noemi. Muitas mulheres aqui estão sofrendo, porque estão querendo seguir gente perfeita. Não é sobre ser perfeita, é sobre em quem está. A direção estava na vida de uma mulher amarga. E muitas vezes nós não queremos andar com pessoas amargas, porque a gente fala é um tormento, mas pessoas amargas nos apontam o caminho para a casa do pão, nos apontam o caminho para Cristo.
Pessoas amargas tratam o nosso domínio próprio, tratam a nossa mansidão, tratam o amor que se torna pleno, verdadeiramente ágape, incondicional. Pessoas amargas têm direção de Deus para a nossa vida. Eu juro que eu não queria pregar isso. Porque dura coisa, Senhor. Porque para andar com pessoa amarga, você tem que ser revestido de poder. Então, quando você anda com uma pessoa amarga, você ora mais, você jejua mais, você clama mais, você fica mais de joelho, porque senão você não suporta. E às vezes Deus precisa colocar alguém amargo na sua vida, para você ter mais tempo com Ele. Pessoas que não concordam com tudo que você faz, que não aceitam tudo que você fala, mas que te leva para o joelho e fala: Senhor, me dá domínio próprio, senão eu vou matar. Senhor, não me dá força não, me dá paciência. Mas você está onde? Você está pedindo para quem a força? Não, a paciência você está pedindo para quem? Para quem que você vai pedir paciência? Para quem? Pronto. De repente existem mulheres aqui que estão precisando de alguém amargo, para encontrar o caminho da casa do pão. Capacidade para obedecer. Ela diz assim: aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Eita misericórdia. Casei, Senhor, com a ovelha branca da família, mas o restante da família eu não quero nenhum na minha casa. Ai, que dureza, o teu povo é o meu povo. Vem o combo completo. Aliança se revela na totalidade. Ninguém quer uma aliança de casamento faltando um pedacinho. Porque se a aliança representa aquilo que tem começo, mas não tem fim, você não quer uma aliança no teu dedo que tem começo e você sabe onde termina. Só que muitas vezes nós queremos ser parciais nas nossas alianças, até mesmo com o cônjuge. Eu amo meu marido. Não é minha sogra, eu te amo, viu? É só um exemplo. Mas a família do meu marido, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu te pergunto: gerou filhos? O que você não vencer na sogra, você vai vencer na sua filha amada. O que você não vencer no seu sogro, você vai vencer no seu filho querido. Aí você diz assim: misericórdia, Senhor, eu não suporto. Você não suporta, mas o filho que você gerou, para quem você dá a sua vida, é sangue daquele povo. Aí você amaldiçoa a sogra, que está deixando uma herança espiritual para o filho que você gerou. O seu povo é o meu povo. E quando ela declara isso, ela declara: vou lutar pelo teu povo, como eu luto pela minha própria vida. O teu povo vai doer em mim. O teu povo vai doer na minha alma. O teu povo vai ser o motivo das minhas orações, da minha intercessão. Bispa, Deus me colocou numa família difícil, porque você tem a chave para resolver o problema. E ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Essa declaração de Ruth para Noemi faz Deus se inclinar do céu e falar: ei, o que foi que eu escutei? O teu Deus é o meu Deus. Então, a partir de agora, eu estou mudando a sua história. Ter o teu Deus, ter o meu Deus como o teu Deus, é andar no mesmo espírito e sentimento. É saber para onde está indo. É confiar em quem tem a direção. É descansar na certeza que Deus está provendo o que é necessário. Ruth estava saindo de uma terra de provisão para ir para o meio do nada. Mas ela estava indo debaixo de uma certeza que o Deus de Noemi iria agir na vida dela, de uma mulher que não tinha dignidade para tal, mas que estava disposta a abrir o coração para viver essa dignidade. Sabe onde nós estamos falhando? No fato de nós acharmos que nós merecemos. Quando nós consideramos de onde nós fomos tirados,
Em que é que nós nos diferenciamos de Ruth e Moabita? A cultura, a religião, o paganismo, a prostituição, o fazer do seu próprio braço a sua força. Porque se Moabe não tinha Deus por pai, ele se apoiava na força do próprio braço. O que é que nos diferencia do povo de Ruth? Só que a gente vem para Cristo como se Cristo estivesse precisando da gente. E a gente se esquece que somos nós quem estamos necessitando dele, e muito. A palavra do Senhor fala, eu estou caminhando para o final, creio eu, que Ruth chega com Noemi na terra do pão. E Noemi fica em silêncio por um tempo. Sabe quando você está perdido e não sabe por onde você começa a resolver sua vida? E de repente vem uma voz e fala, faz assim. Ou deixa eu fazer isso para você. Há mulheres aqui que estão vivendo coisas menores porque são orgulhosas. Não aceitam receber ajuda, não aceita conselho de ninguém, não aceita direcionamento, não busca uma palavra, uma oração, deixa que eu resolvo, está resolvendo tudo errado, está resolvendo sem paz, para resolver uma coisa está descobrindo outra. Tem mulheres aqui que era para estar no descanso, mas não aceita descansar. Não aceita ser servida por ninguém. Se ficar doente, pega um ônibus e vai trabalhar porque você é forte. Até onde você vai com essa fortaleza? O que é que você está comprometendo no teu futuro? Quer um marido que toma a frente, mas você não descansa? Quer um pai que cuide de você, mas você não para? É forte o tempo todo, vestida de super mulher o tempo todo, mulher maravilha, ei! Um dia eu fiquei assim. E um dia Deus falou para mim, eu vou parar você. E me pôs de cama 30 dias, sem conseguir levantar. E eu descobri que tudo pelo que eu dava vida, era nada para ninguém. Que se eu morresse naquele dia, tudo que eu tinha guardado com tanto zelo, ia parar no lixo. Naquele dia, eu entendi que eu estava me desgastando com coisas que Deus não fazia questão, que a minha família não fazia questão, que mais importante do que uma casa organizada era a minha presença, era a minha alegria. No dia que Deus falou, eu vou parar você, eu tremi, eu falei, eu já sei o que Deus vai fazer. Mas dito e feito, 30 dias de cama. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Para você entender que se você morrer hoje, sua família continua andando. Se você morrer hoje, a igreja continua funcionando. Você não é um número para mim, mas no meio de muitos, você é só um número. E a gente está com um negócio que parece que o mundo não existia antes da gente nascer. Eu conheço uma pastora lá do Paraná que ela fala que a maior tristeza da vida dela foi quando ela descobriu que quando ela nasceu o mundo já existia. De tão ansiosa e desesperada que ela tem que resolver tudo. Ela falou assim, foi a minha maior frustração, foi a minha cama de depressão. Foi quando eu descobri que quando eu nasci o mundo já existia. E ela teve que parar. E quando ela parou, ela entendeu que sem ela o mundo vai continuar funcionando. Mas existem coisas e lugares específicos que você precisa estar, que esses dependem da marca que você vai deixar. E nós desprezamos esses lugares, porque queremos estar no lugar onde Deus não mandou a gente estar. Glória a Deus. A palavra fala então que Ruth diz para Noemi, deixe-me ir buscar espigas. Ela não esperou a ordem de Noemi, porque Noemi não tinha condições, ela estava desestabilizada, mas ela sabia o que tinha que fazer e ela fez. Quantas mulheres que aqui estão sabendo o que tem que fazer, sabe que tem que orar pela família, não, mas o meu marido não se levantou para orar, não é ele, é você que edifica. Homem só traz o tijolo, quem edifica é você. E um tijolo fora da construção é um grande problema. Incomoda, atrapalha, faz sujeira. Mas quando ele está no lugar certo, ele é a base da edificação.
não vou jejuar porque o meu marido não me chamou para jejuar. Eu não vou para a igreja porque o meu marido não me chamou para ir para a igreja. Eu não vou buscar ao Senhor porque os meus pais não me ensinaram. Você sabe o que você tem que fazer. Ruth sabia o que tinha que fazer. E o livramento de Noemi estava nas mãos de Ruth. Diga assim comigo: o livramento da minha casa, da minha família, está nas minhas mãos, pois Deus já me deu a direção. Se você é excelente no que faz, não se compare com quem não é. Se você é maravilhosa no que você sabe fazer, não pare de fazer porque alguém do seu lado não faz o que tinha que fazer. Seja maravilhosa, seja excelente, seja grandiosa. Quem está ao teu lado não faz problema de quem não fez, porque Deus tem a medida exata para recompensar cada um segundo suas obras. Eu vou deixar de servir porque o irmão da igreja falou que não foi. Não vá ele, mas eu vou por mim e por ele. A bênção dele está sobre a minha vida. Receba o galardão. Seja excelente. Não comprometa o plano de Deus na sua vida, porque alguém que deveria dar a direção não tem condições de te dar. Você tem a chave que o Senhor está te entregando para recuperar a tua casa e a tua família na presença do Senhor. A palavra diz que então ela foi apanhar as espigas. E acabou que ela caiu num campo, no campo do seu remidor. No campo do meu remidor. Noemi não se lembrava que tinha direito a resgate. Noemi passou tanto tempo longe de Belém que ela nem sabia quais eram os parentes que ela tinha. Mas aprove a Deus levar Ruth no campo do remidor, daquele que tinha sido esquecido pelos homens, mas tinha sido marcado por Deus para mudar a história de alguém. Deus vai enviar pessoas esquecidas para a sua vida, parentes que você nem se lembra, mas que terão chaves espirituais para te alavancar. Isso é profético. Levante a sua mão para receber, se você crer. Deus vai trazer patrões antigos, chefes antigos, que vão se lembrar do profissional que você é e vão levantar você profissionalmente. Deus vai usar pessoas que vão pagar cursos para você, que vão estabelecer você num novo patamar social, porque Deus está abrindo portas. Quando você decidir mergulhar no sobrenatural, confiar que no invisível Deus está, Deus tem coisas incríveis que você nunca pensou ou imaginou viver. Talvez você esteja quebrando cabeça para 2025, o que eu vou fazer? Como que eu vou viver? Onde que eu vou morar? A casa que eu vou comprar? O que eu vou fazer, Senhor? Não tem como. A tua obrigação é fazer o plano. O sim e o amém é da boca de Deus. Como que vai acontecer? Não sei, só sei que eu estou pensando nisso. Estou orando por isso. Esses dias eu ouvi um testemunho de um menininho que fez o projeto de vida dele no final do ano e levou para o pastor orar. E no projeto de vida dele tinha 3 pedidos específicos. Ele queria um irmão, ele queria uma casa e queria um cachorro. Um menininho de 6 anos. E ele faz o projeto de vida dele, leva para o altar na virada do ano, ali é ungido, consagrado, e ele passa dias orando. Ele chega na escola, a professora manda desenhar a família, ele desenha o pai, a mãe, ele e o irmãozinho. A professora liga para a mãe do menino e fala assim: ai, parabéns, você está grávida. Ela fala: não, eu não estou grávida, é impossível eu gerar um filho, eu não vou gerar filho. Ela teve eclâmpsia no primeiro parto, e acabou que o médico proibiu ela de engravidar, e ela estava se cuidando para não engravidar. Mas o menino era tão insistente com Deus, que num dado momento essa mulher passou mal, foi ver, estava grávida. Com anticoncepcional e tudo, o filho veio. Ele falou: mamãe, esse neném é um menino, que eu já sei que é um menino, porque eu pedi para Deus, eu desenhei para Deus, é um menino. Nasceu um menino. Aí ele falou assim: agora eu quero uma casa. A mãe falou: eu não tenho condições de comprar uma casa, acabei de terminar de pagar esse apartamento.
Uma construtora constrói a casa, não conseguiu vender a casa, olhou para a mulher e falou: você não quer trocar pau a pau casa no apartamento? A casa tinha a quantidade de cômodos que o menino descreveu, era do quintal, do jeitinho que ele tinha escrito, do jeitinho que ele pediu. A mãe entregou o apartamento pequenininho numa casa grande, maravilhosa, do jeito que o menino tinha pedido, sem devolver nenhum real. Aí a mãe falou: cachorro não vai ter. Não vai ter cachorro porque eu estou com criança pequena. O menino ganhou de presente de aniversário. Tudo que o menino pediu era impossível. Mas tudo que ele pediu com o coração, Deus fez. O que o Senhor está te ensinando? Não é sobre poder, é sobre para quem eu peço. Ruth saiu para apanhar espigas. Era uma órfã, era uma viúva sem filhos, cuidando de uma mulher, de uma sogra doente. E a palavra fala que ela cai no campo do remidor, daquele que tinha condições de resgatá-la, que tinha condições de dar uma nova vida para ela. E a palavra de Deus fala que assim se faz. Naquele lugar ela encontrou favor. Nesse lugar Deus está te dando favor. Hoje você entrou aqui talvez para vir. Vou sair de casa, vou lá na comunhão, minha filha me chamou, minha irmã me chamou, minha amiga me chamou, vou tomar um café com os irmãos da Ágape. Você veio buscar espigas talvez, mas eu quero dizer que você não sai daqui levando só espigas, você sai daqui levando fartura para a sua casa, você sai daqui levando promessas para a sua casa, porque o Senhor está remindo você de toda e qualquer possibilidade, qualquer sedução desse mundo. O Senhor está te chamando para algo poderoso. Quando nós vemos a palavra do Senhor, e aqui eu vou encerrar, tem muita coisa nessa palavra. Quando a gente vê a palavra do Senhor falando, a declaração de Ruth, quando a gente olha a declaração de Ruth, onde quer que fores, irei eu, é a declaração poderosa. Mas olha o que Boaz fala dessa mulher. Gente, é tão forte o testemunho que Boaz fala dela, que eu fiquei impactada, eu fiquei horas pensando, eu falei: Senhor, o que é que o Senhor quer dizer com isso? Calma aí que eu vou encontrar, porque é muito forte. Calma. Vai orando aí, porque aqui está a chave. No verso 10 do capítulo 3, Boaz diz para Ruth bem assim: bendita sejas tu do Senhor, filha minha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. O que Boaz estava falando para Ruth? Você é nova, você é bonita, você é inteligente, você não tem nada que te obrigue a buscar um resgatador, e você abriu mão da sua juventude de se casar com um homem mais jovem para buscar a mim. E nisso eu entendo que Boaz não era um homem novo, ele já era um homem de mais idade. E ele fala: você abriu mão de se casar com um jovem para se casar comigo, você buscou um resgatador, a sua ação é maior do que a primeira. Por que disso? Porque ela se casando com o resgatador, ela ia gerar um filho para Noemi e não para ela. Ela ia resgatar o nome de Malom e não o nome do marido dela. E o que o Senhor falou ao meu coração? Que se as mulheres que estivessem aqui hoje decidissem no seu espírito buscar o resgatador, iriam gerar filhos para o rei, iria gerar filhos para Cristo, e o nome dela jamais seria apagado da história. Deus escolheu Ruth como descendência para Jesus nascer, mas Deus escolheu você como ambiente, caminho para Jesus voltar. Deus escolheu Ruth como descendência para Jesus nascer, mas escolheu você como caminho para Jesus voltar. Guarda essa palavra para o teu espírito.
O que fez Ruth ser aclamada não foi só a fidelidade à sogra, mas a capacidade de abrir mão de gerar um filho para ela, para gerar para a sogra. Ela gerou um filho para quem não podia. E Deus falou ao meu espírito ontem à noite que as mulheres que estivessem dispostas a gerar para o reino, essas iriam viver o maior tempo de produtividade da sua vida. Elas iriam entrar por portas que ninguém entrou. Elas iriam passar por lugares que ninguém passou. Não é sobre o que eu conquisto aqui na terra, é sobre o que eu conquisto no céu. É sobre trazer o céu na terra a partir de uma aliança. Se eu estou no campo do meu remidor, eu estou dispondo o meu coração a gerar para Deus o que o Senhor precisa. E Deus naquele dia queria gerar Obed, pai de Jessé, que era pai de Davi, descendência de Jesus. Aleluia! O que Deus quer gerar em você tem continuidade. Diga assim: o que Deus vai gerar em mim, a partir da minha entrega, tem continuidade. O que não tem continuidade foi você que fez. Mas o que tem continuidade foi Deus que gerou. Vamos nos colocar em pé?